Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certform e sou formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. E hoje vamos falar sobre o vencimento de um trabalhador com um conjunto de componentes, nomeadamente vencimento, base, diuturnidade, trabalho noturno e abono para falhas. Vamos colocar isto tudo junto num exemplo prático. Eu vou enunciar o exemplo e de seguida vou começar a explicar como é que vou resolver, como é que vou calcular o valor líquido que a empresa vai pagar a este trabalhador. Então vamos imaginar a seguinte questão, o seguinte exemplo. A Margarida do ponto de vista familiar, ela é casada, dois titulares. Ela é casada e o outro cônjuge também ofere rendimentos dentro do agregado familiar. E, portanto, é casada, dois titulares. E a seu cargo tem dois dependentes. Dois filhos. Dois filhos que podem ser dois filhos menores, naturalmente dependentes, mas eventualmente podemos estender o conceito de dependente para os filhos maiores que tenham uma idade compreendida entre os 18 e os 25 anos e que possam já oferir rendimentos, mas no ano em questão esses rendimentos não podem ultrapassar 14 vezes o salário mínimo nacional. Duas condições cumulativas para considerarmos um dependente maior ainda como dependente. Ou uma pessoa, um filho maior ainda como dependente. 18 a 25 anos, pode naquele ano ter tido rendimentos, esses rendimentos têm que ser de valor inferior a 14 vezes o salário mínimo nacional. 2020, 14 vezes 635 euros. Não pode ter um rendimento superior a esse valor. As idades são sempre aquelas que se referenciam ao dia 31 de dezembro do ano do imposto. Então, vamos considerar que os dois dependentes estão dentro daquilo que a norma prevê e vamos considerar que a Margarida ela tem uma remuneração mensal de 1000 euros. A esta remuneração mensal acresce uma diuturnidade. Diuturnidade de 60 euros. Já vou explicar o que é que significa diuturnidade. Dadas as funções da Margarida, ela tem um abono para falhas, que também já vou explicar o que é que isto significa, de 100 euros mensais. E para além disto tudo, houve um determinado dia de trabalho daquele mês em que a Margarida realizou trabalho noturno. Eu já vos vou explicar o que é o trabalho noturno e qual o horário em que tal pode acontecer. E a Margarida, no âmbito do trabalho noturno, ela realizou, num determinado dia, 4 horas de trabalho noturno.
Vamos então ver como é que, face a todos estes dados, nós vamos calcular o valor líquido a pagar à Margarida no âmbito do processamento de salários. Falta ainda que a Margarida tem direito a um subsídio de alimentação. E esse subsídio de alimentação é de 5 euros por dia. E que o mês em que estamos a trabalhar, ele foi constituído por 22 dias úteis de trabalho efetivo. Isto porque o subsídio de alimentação ele é pago relativamente ao número de dias úteis de trabalho efetivo a que o mês em causa corresponde. São estes os dados. Portanto, a Margarida, casada, 2 titulares, 2 dependentes, vencimento mensal 1000 euros, acréscimo de diuturnidade de 60 euros, um abono para falhas de 100, trabalho noturno de 4 horas, subsídio de alimentação de 5 euros por cada dia útil de trabalho efetivo. Vamos então agora explicar isto tudo, vamos às nossas contas e vamos chegar àquele nosso objetivo que é o valor líquido a pagar à Margarida. Eu vou começar, antes disto tudo, por fazer o cálculo do valor hora da Margarida. Vou precisar do valor hora da Margarida. Uma vez que será na base desse valor hora que depois irei calcular o acréscimo a que ela tem direito face ao trabalho noturno. O cálculo do valor hora de um trabalhador, ou da chamada retribuição horária, conforme o artigo 271 do Código do Trabalho, é calculado na base da seguinte fórmula. Portanto, vamos calcular o valor hora ou a retribuição hora da Margarida através da seguinte fórmula, é expressa no artigo 271 do Código do Trabalho. É a sua remuneração mensal vezes 12 meses a dividir por 52 semanas vezes 40 horas por cada semana. Esta é variável, o Código do Trabalho representa por um N de variável, mas no caso concreto, esta empresa trabalha 40 horas semanais, 8 horas diárias, e então eu vou considerar assim. Para o cálculo do valor hora, será tido em conta o vencimento e a diuturnidade. Já agora, já vou começar a explicar estes conceitos que agora nos começam aqui a aparecer. O que é uma diuturnidade? Diuturnidade é uma prestação pecuniária e que tem a ver, fundamentalmente, portanto, é uma prestação pecuniária de natureza retributiva e que tem fundamento na antiguidade do trabalhador e será o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho que se aplica a esta entidade ou ao setor de atividade onde esta entidade está integrada, que determinará como são calculadas as diuturnidades, ou seja, quanto tempo de antiguidade será necessário estar numa determinada categoria profissional
para obter o direito a uma diuturnidade. Quero é que fiquem com a ideia que diuturnidade tem fundamento na antiguidade do trabalhador e trata-se de uma prestação pecuniária de natureza retributiva. Então, vou considerar 1060 euros, vencimento mais diuturnidade, vezes 12, a dividir por 52 vezes 40. E assim, vou calcular o valor à hora. Então, fazendo as contas, temos 1060 vezes 12, 12.720. E 52 vezes 40, 2.080. Isto significa que vamos partir para 12.720 a dividir por 2.080, temos um valor de 6,12 por hora. Está feito o cálculo do valor ou da retribuição hora da margarida em conformidade com a fórmula estabelecida no artigo 271 do Código do Trabalho. Isto já vai ser importante por causa do trabalho noturno. Agora vamos organizar tudo isto para fazermos a apresentação dos nossos valores. Como é que eu vou organizar isto? Eu vou considerar uma primeira linha para rendimentos sujeitos. Todos estes rendimentos são rendimentos do trabalho dependente. Estamos a falar de uma trabalhadora. Tudo isto é enquadrado no trabalho dependente. Para efeitos de IRS, a categoria A, trabalho dependente. E no trabalho dependente, o artigo 2º do Código do IRS estabelece os rendimentos do trabalho dependente. E estão sujeitos, dentro destes rendimentos, está sujeito, claro, a IRS e também, já agora, a Segurança Social. O IRS é o artigo 2º do Código do IRS. A delimitação da base de incidência ou da base de incidência contributiva do trabalho dependente será o artigo 46 do Código Contributivo da Segurança Social. E então, os rendimentos sujeitos serão os 1.000 euros, o vencimento do trabalhador, os 60 euros, a diuturnidade. A diuturnidade é considerada um rendimento do trabalho dependente integralmente sujeito, 60 euros. E agora, quanto ao abono para falhas? Então eu vou abrir aqui uma rubricazinha para rendimentos não sujeitos. E perguntamos nós, mas o que é o abono para falhas? Eu então vou-vos dar aqui uma definição do que é abono para falhas. O abono para falhas, ele varia consideravelmente consoante os acordos de empresa e os contratos coletivos de trabalho. Portanto, quando nós estamos a trabalhar estas matérias, para nós sabermos o que vamos pagar aos trabalhadores, o direito que os trabalhadores têm relativamente aos vencimentos, ao subsídio de alimentação, ao abono para falhas, às diuturnidades, nós temos que nos munir com o instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, o contrato coletivo de trabalho, que regulamenta, que regula os direitos e os deveres das partes dentro do setor de atividade onde aquela entidade se integra. E, portanto, o direito ao abono para falhas ele vai variar consideravelmente consoante os acordos de empresa e os próprios contratos coletivos de trabalho.
O abono para falhas, ele está relacionado com um direito a que os trabalhadores que trabalham com caixa, com numerário, vão ter e que a entidade patronal vai respeitar face àquilo que vai encontrar no tal instrumento de regulamentação coletiva do trabalho. O abono para falhas ele só deve ser pago no exercício da função e no mês em que o colaborador estiver de férias e também no subsídio de Natal, este abono para falhas não é liquidado. Só se existir, digamos que, uso na empresa e vir a expresso contratualmente é que será liquidado vezes 14. Mas o normal, caso não exista esse uso, é ele ser liquidado apenas nos meses em que o trabalhador efetivamente está no exercício da sua função. Quando este valor do abono para falhas é pago de forma regular, ele é retirado quando o colaborador estiver de férias, porque alguém o vem substituir. E será essa pessoa que vai substituir o colaborador que naquele mês vai receber o abono para falhas. Colaborador esse que faça as suas funções de ter relação com o caixa a nível de numerário, ele tem direito a um abono para falhas. O abono para falhas foi calculado nos termos do contrato coletivo de trabalho ou do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e para esta empresa a Margarida tem direito a 100 euros. Muito bem. Agora a pergunta que se coloca é a seguinte. E em termos fiscais, como é que funciona o abono para falhas? Estará o abono para falhas sujeito ao IRS? Estará o abono para falhas sujeito à segurança social? Aqui nós temos que aplicar uma formulazinha que está prevista no artigo 2º do Código do IRS. E segundo o artigo 2º do Código do IRS, e já agora trata-se do artigo 2º, só para ser mais preciso. Artigo 2º, número, ou artigo 2º, a linha C, assim é que está correto. Este artigo 2º ele é enormíssimo. Os abonos para falhas devidos a quem no seu trabalho tenha de movimentar numerário na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa. Estarão sujeitos a IRS na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa. Eu vou fazer aqui uma conta para o abono para falhas e essa conta será parte não sujeita do abono para falhas. A parte não sujeita corresponde a 5% da remuneração mensal do trabalhador. E esta remuneração mensal tem que ser tida em conta uma remuneração mensal em termos médios, ou seja, 14 meses em 12. Vamos então fazer este cálculo. Algo muito importante. Para apuro da parte não sujeita do abono para falhas, apenas se integra a remuneração mensal do trabalhador. Não se contempla a diuturnidade. Então, eu vou considerar 5% vezes 1000 vezes 14 sobre 12.
Vejam que eu não considerei 1060, conforme fiz no cálculo do valor hora, ou da retribuição horária. Para o apuro do montante não sujeito a IRS do abono para falhas, será tida em consideração apenas o vencimento básico, que neste caso é de 1000 euros, vezes 14, a dividir por 12. Isto dá 58 euros, ponto 33. Isto tem um significado. Significa que de 100 euros, 58,33 é não sujeito e o excedente é sujeito, tanto ao IRS como à Segurança Social. É o significado deste valor. Então, em rendimentos não sujeitos, coloco já aqui os 58,33. A parte do abono para falhas que já concluímos que é não sujeito. Mas, na verdade, a Margarida vai receber 100 euros. Então, a diferença entre 100 euros e 58,33, o que dá 41,67, vai ter que ser adicionado na linha dos rendimentos sujeitos. Este valor mais este dá 100 euros. Esta parte é não sujeita. A linha C do artigo 2º do Código do IRS, parte não sujeita. O excedente é sujeito. Então vai para esta linha. Então está tratado o abono para falhas. E o que é que nos falta tratar ainda? Subsídio de alimentação. Como é que nós tratamos o subsídio de alimentação? Este subsídio de alimentação eu não coloquei aqui, mas vou acrescentar. É em numerário, porque faz diferença. Tem a ver com o limite. Em 2020, um subsídio de alimentação pago em numerário está não sujeito a IRS até 4,77€ por cada dia de trabalho útil, por cada dia útil de trabalho efetivo. Se for pago em vales, em ticket, em senhas, o limite é de 7,63€ por cada dia. Portanto, eu aqui vou considerar o limite de 4,77€, porque estou a considerar um subsídio de alimentação pago em dinheiro. Então vou fazer a conta. Parte não sujeita. A parte não sujeita será 4,77€ vezes os tais 22 dias úteis de trabalho efetivo. 4,77€ vezes os 22 dias úteis. 104,94€. Eu, por hipótese, considerei que este determinado mês em estudo, ele tem 22 dias úteis de trabalho efetivo. 104,94€ vai aqui para a linha não sujeito. 104,94€. Mas o valor é de 5€. Então, 5€ menos 4,77 vezes 22 dias integra a parte sujeita. 5 menos 4,77 vezes 22 dias. 5 menos 4,77 vezes 22 dias, o que dá 5,06€, vai ser acrescentado aqui na linha dos rendimentos sujeitos. 5,06€.
5.06. São 23 cêntimos de excesso e, portanto, 5.06. Fica a restar o trabalho noturno. Como é que vamos agora integrar aqui o trabalho noturno? Ora bem, algumas referências muito breves do ponto de vista do Código do Trabalho àquilo que é o chamado trabalho noturno. O trabalho noturno no Código do Trabalho ele está compreendido ou é regulado nos artigos 223 a 225. Para dar assim uma ideia muito geral daquilo que é o trabalho noturno, diz a norma, artigo 223, número 1, considera-se trabalho noturno o prestado num período que tenha a duração mínima de 7 horas e máxima de 11 horas, compreendendo o intervalo entre as 0 e as 5 horas. O número 2 do artigo 223. O período de trabalho noturno pode ser determinado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, com a observância do disposto no número anterior, considerando-se, como tal, na falta daquela determinação, o compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Ou seja, o que se interpreta daqui é que, não havendo convenção coletiva aplicável, ou havendo nela não esteja determinado o início e o fim do período de trabalho noturno, então este será compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Os artigos 223, 224 e 225 estabelecem aqui o regime do trabalho noturno. O que é que o trabalho noturno pode, digamos que, oferecer ao trabalhador? Um acréscimo. O trabalhador tem direito a um acréscimo relativamente ao valor hora. E esse acréscimo ele está previsto aqui no Código do Trabalho, no artigo 268 do Código do Trabalho. Então, segundo o artigo 268, trata-se de 266. 268 já é o trabalho suplementar, as majorações ou os acréscimos ao trabalho suplementar. Portanto, o acréscimo ao trabalho noturno é o artigo 266 do Código do Trabalho. De acordo com o número 1, artigo 266, pagamento de trabalho noturno, o trabalho noturno é pago com acréscimo de 25% relativamente ao pagamento do trabalho equivalente prestado durante o dia. O acréscimo previsto no número anterior pode ser substituído mediante instrumento de regulamentação coletiva do trabalho, por redução equivalente do período normal de trabalho, por aumento fixo da retribuição base, desde que não importe tratamento menos favorável para o trabalhador, desde que não importe tratamento menos favorável para o trabalhador. Eu vou considerar aqui o acréscimo de 25% estabelecido no artigo 266 do Código de Trabalho, considerando que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho consideraria
a mesma coisa. E vou fazer o seguinte. Eu sei que o valor hora deste trabalhador é de 6,12. Então, quanto é que vale o trabalho noturno que a Margarida realizou num determinado dia? E foram 4 horas. Vale as 4 horas vezes o valor hora, 6,12, vezes o tal acréscimo de 25%. E um acréscimo de 25% nós consideramos 1,25. Se multiplicarmos o valor hora, a retribuição hora, por 1,25, já temos o acréscimo. Se a retribuição hora é 10 euros, multiplicando por 1,25 temos 12,5 euros. Então já temos aí o valor total. Então, 4 horas vezes 6,12 vezes 1,25 dá 30,60 euros. E este é o valor a que a Margarida tem direito relativamente a estas 4 horas de trabalho noturno. Então, aqui nos rendimentos sujeitos, eu vou incluir 30,60 euros. Isto porque o trabalho noturno ele é integralmente sujeito a IRS e também a Segurança Social. Vamos então às nossas contas finais. Linha de rendimentos sujeitos. 1000 mais 60 mais 41,67 mais 5,06 mais 30,60. Então nesta linha temos 1.137,33. A linha dos rendimentos sujeitos a tributação em sede de IRS e depois também em Segurança Social. São então 1.137,33. Os rendimentos não sujeitos serão então de 163,27. O que é que falta? Falta aplicar a retenção na fonte, ou seja, o desconto do IRS, e falta aplicar a Segurança Social, que vai incidir sobre o montante sujeito. 1.137,33, 1.137,33. O trabalho noturno, ao contrário do trabalho suplementar, não faz uma retenção na fonte autónoma, ou seja, ele tem que ser adicionado aos restantes rendimentos sujeitos para encontrarmos a taxa de IRS, porque no caso do trabalho suplementar verifica-se uma autonomia do ponto de vista de retenção na fonte. Havendo trabalho suplementar, eu não posso somar aos restantes rendimentos. Eu tenho que aplicar ao valor do trabalho suplementar a mesma taxa de IRS que aplico ao vencimento base. No trabalho noturno isso não acontece. O trabalho noturno soma aos restantes rendimentos. Não tem autonomia em termos de retenção na fonte.
Pelo que vou agora procurar a taxa de retenção na fonte que vou aplicar aqui à Margarida. Casada, 2 titulares, 2 dependentes. Então vamos utilizar a tabela 3. Vamos utilizar a tabela 3, a tabela que se utiliza para os residentes, em que a situação civil é de casados, ou então união de facto, e 2 titulares, os 2 oferem rendimentos. O meu valor de referência é 1137,33. Eu vou encontrar aqui a linha que imediatamente ultrapassa aquele valor para a tabela 3 de 2020. A linha que imediatamente ultrapassa os 1137,33 é a linha até 1143. E a linha com remuneração mensal até 1143, cruzando com 2 dependentes, aplica-se a taxa 10,9 de retenção de IRS. Então, 1137,33 vezes 10,9 prefaz o valor de 123,97. Mas indica-nos o número 1 do artigo 99E do Código do IRS, que quando se aplicam estas tabelas, quer para o trabalho dependente, quer também para os pensionistas, quando se aplicam estas tabelas, artigo 99E, número 1 do Código do IRS, deverá ser feito um arredondamento para o euro inferior. Então, corretamente, eu vou aplicar 123 euros. Esqueço os 97 cêntimos. Artigo 99E, número 1 do Código do IRS. A segurança social que se aplica é de 11%. O trabalhador está sujeito a 11% de segurança social, o que dá 125,11. E pronto. Posso então fazer as minhas contas finais. Eu vou só resumir aqui o recibo de vencimento deste trabalhador. O recibo de vencimento virá com 1137,33 de rendimentos sujeitos. 163,27 de rendimentos não sujeitos. Rendimentos sujeitos, rendimentos não sujeitos, onde se inclui o subsídio ou a parte do abono para falhas e a parte do subsídio de alimentação foi considerado não sujeito. O IRS faz um desconto de 123, negativo, e a TSU, portanto a Segurança Social faz um desconto de 125,11. Resultado final. Recibo do trabalhador líquido. Na perspectiva do trabalhador, líquido a receber. Na perspectiva do trabalhador, valor líquido a receber. 1137,33 mais
163,27 menos 123 menos 125,11. 1052,49. Então, no nosso mês em análise, a Margarida tem um montante líquido a receber, depois dos descontos, de 1052,49. E para finalizar, quais são os encargos que a entidade patronal vai ter que assumir? Para isto, e para que isto seja bem definido, nós temos que saber em que data é que a Margarida entrou para esta empresa. Ou seja, quando é que foi estabelecido o contrato de trabalho entre a Margarida e esta empresa. Por hipótese, vamos considerar que a Margarida integrou a empresa, esta empresa em concreto, por exemplo, em março de 2014. Isto significa que foi depois do dia 1 de outubro de 2013. Isto é importante porque, uma vez tendo ela sido contratada a partir de outubro de 2013, a empresa tem dois encargos relacionados com a Margarida. Tem o encargo da Segurança Social, isto é a Segurança Social por parte da empresa, porque a Segurança Social por parte da Margarida já foram os 11%, a empresa tem como encargo 23,75% do valor de 1.137,33. Este é o encargo respeitante à Segurança Social. 23,75 vezes 1.137,33. Então, a empresa terá o encargo de 270,12. 270,12. Segurança Social vai receber, por parte da Margarida, 125,11. Por parte da sua entidade patronal, 270,12. No conjunto, 37,70. Desculpem, no conjunto, 34,75. 34,75 para a Segurança Social. 11 por parte do trabalhador, 23,75 por parte da empresa. Como a Margarida foi contratada depois ou a partir do dia 1 de outubro de 2013, a entidade patronal teve que inscrever a Margarida ao nível do Fundo de Compensação do Trabalho. E mensalmente vai ter que descontar o Fundo de Compensação do Trabalho mais o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho, em que um será de 0,925% e o outro 0,075%, que no conjunto forma 1% sobre o vencimento mais a diuturnidade. Vencimento mais a diuturnidade. O vencimento, portanto, o fundo de compensação, no conjunto será 1% vezes
a remuneração mensal da Margarida mais a diuturnidade. As outras componentes não integram o fundo de compensação. O fundo de compensação, ele corresponde, no seu total, a 1%, em que 0,925 é o fundo de compensação de trabalho, 0,075% é o fundo de garantia e compensação do trabalho, os dois juntos formam 1%. A remuneração mensal era de 1.000 euros, a diuturnidade era de 60 euros, o que dava 1.060, e o que significa que 1% deste valor serão 10,60 euros. E, portanto, a empresa tem que entregar do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte 10,60 euros para o fundo de compensação, porque está a constituir uma poupança na perspectiva de, ou para salvaguardar a possibilidade de, havendo despedimento e sendo devida à Margarida uma compensação por cessação do contrato de trabalho, o mesmo fundo poder garantir até 50% do valor da mesma. Bem, fica então assim demonstrado o funcionamento em conjunto de vencimento, de diuturnidade, a tal prestação face à antiguidade do trabalhador, do abono para falhas, para quem trabalha com numerário, e também do trabalho noturno, o qual o trabalhador, caso o faça, nos termos do artigo 266 do Código do Trabalho, tem direito a um acréscimo de 25%. Espero que tenha sido claro nesta explicação sobre estas componentes. Isto faz parte da vertente salarial. De certa forma, desenvolvemos alguns cursos onde o processamento de salários é uma das matérias, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Também fazemos uma abordagem destas matérias na parte ou no módulo de IRS do curso prático de Gestão Fiscal e temos o curso prático de Processamento de Salários, Segurança Social e IRS com Informática Aplicada e temos também o próprio curso de Direito do Trabalho. Neste momento, todos estes cursos têm uma versão e-learning. Versão essa que é uma versão que está para todos os cursos repleta de recursos didáticos audiovisuais, como vídeos, videoaulas, para que o formando não tenha meramente manuais e slides para ler e fazer testes. Não é absolutamente nada disso. Os cursos de e-learning da Setform têm uma forte componente de vídeo. Videoaulas. Também temos o live streaming, que é uma modalidade em direto, em que em sua casa, à hora do curso, o formador via internet, nós utilizamos o Teams, dá a sua sessão de formação. Resta-me agradecer-vos muito o facto de terem visualizado este vídeo e até à próxima rúbrica Trate as finanças por tu ou Trate a contabilidade por tu. Muito obrigado.